A quem interessa um transporte público de qualidade? E a quem não interessa? Quem lucra com essa venda desordenada de carros pela cidade? Quem são essas empresas que recebem milhões dos cofres públicos, mas que entregam um trabalho insuficiente, um serviço insuficiente, que inclusive durante a pandemia foi a causa número 1 de contaminação das pessoas do transporte coletivo? Quem são essas pessoas? Nosso som tá nos barracos e é mais alto que os prédios. E eu sei, como eu sei, que és um de nós. A primeira empresa em Curitiba a atuar no ramo do transporte público foi fundada pela família Gulim, em 1949. E nesses 70 anos eles continuam monopolizando o serviço a ponto de hoje obterem 70% do serviço prestado na nossa capital. E segundo o site da empresa, esse crescimento vigoroso se deu por conta do empreendedorismo, do planejamento estratégico e da governança participativa. Mais uma vez, o velho mito da meritocracia, que esquece de contar as alianças espúrias que essas famílias e empresas estabeleceram por muito tempo com o poder público, desviando o dinheiro dos cofres públicos para seus bolsos, para suas contas nas Ilhas Caimã e outros paraísos fiscais por aí. Os donos das empresas e os governantes escondem, mas o Ministério Público, o Tribunal de Contas e uma CPI dos vereadores abriu parte dessa caixa preta da URBS e concluiu que a licitação feita em 2010 pelo então governador Beto Richa foi fraudulenta. E adivinha? A chamada Operação Riquixá concluiu que a licitação foi direcionada para a família Gulim e que essa empresa cometia diversas manobras e fraudes para chegar ao valor da tarifa técnica. E há a suspeita de que essas empresas estão escondendo seus lucros para fingir terem prejuízos para que o Estado dê para elas mais subsídio. As empresas foram condenadas por licitação fraudulenta, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Mas foi tanto tempo recorrendo que o delito prescreveu. E a família Gulim não foi punida por nenhum dos crimes cometidos. E como se não bastasse, continuam atuando no transporte público de Curitiba. Mais uma prova da seletividade da justiça, que sempre pune o crime praticado dos pobres contra os ricos, mas sempre também faz vistas grossas para os crimes que os ricos cometem e que os pobres são as vítimas. No nosso programa sobre lei de drogas e superencarceramento a gente fala um pouco mais sobre essa justiça tão injusta. Além disso, o transporte público vem sendo usado para uma série de chantagens políticas, numa novela que se repete desde 2013, entre o então governador Beto Richa e o então prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti. O grande desentendimento está no subsídio repassado ao sistema de transporte público pelo governo do estado, que quis diminuir de 7,5 milhões para 2,3 milhões, desgastando a imagem do prefeito Gustavo Frutti e abrindo caminhos para a eleição do Rafael Greca, aliado histórico do Beto Richa. Mas apenas um dia depois da eleição, em que saiu vitorioso seu aliado Rafael Greca, o governador Beto Richa anunciou que retornaria com subsídio e daria mais 5 milhões. E se no cenário nacional a gente tem um casamento político famoso, que é o do Paulo Guedes com o Bolsonaro, aqui em Curitiba a gente não fica muito atrás. A gente tem o casamento entre Rafael Greca e Donato Gulim, que são vistos almoçando, jantando junto e dividindo os espaços de lazer e de intimidade. E dividem também, infelizmente, os cofres públicos, porque em meio à crise, em meio à pandemia, o governo da cidade doou mais de 200 milhões para as empresas privadas, cerca de 40% de todo o recurso que a cidade tinha para tratar e combater a epidemia. Mas para a população pobre, que está mais exposta ao vírus, porque tem que continuar trabalhando e enfrentando os coletivos lotados, o prefeito não apresentou nenhuma proposta. O lucro desses empresários pesa muito no bolso da população em geral, porque 95% dos passageiros recebem de 3 salários mínimos para baixo. Para uma pessoa rica que ganha 30, 50, 1.000 salários, 10 mil salários mínimos, como o velho da van, por exemplo, daí tanto faz se o transporte público é de qualidade ou mesmo se ele é acessível em termos de valor. Uma porque não utiliza, e outra porque se utilizar não vai fazer a menor diferença no seu bolso, diferente do trabalhador comum, que tem no transporte público, sim, uma das suas principais despesas mensais. E as pessoas desempregadas que precisam distribuir currículo no centro da cidade, as famílias que precisam acessar educação, saúde, cultura, profissionalização, todas elas são absolutamente desamparadas por uma política de Estado que dê conta dessa inclusão e que efetive, de fato, o direito de ir e vir.
E quanto mais cara a tarifa, menor o número de usuários. E quanto menor o número de usuários, mais cara fica a tarifa, criando um ciclo vicioso que faz do carro consorciado, financiado em 1000 vezes, não mais uma opção de luxo, mas sim uma necessidade para qualquer pessoa que precise acessar esses serviços fundamentais prestados do Estado, pelo Estado e que normalmente se encontram no centro da cidade. Curiosamente, a família Gulim, responsável por esse péssimo e caro serviço de transporte público, é também proprietária de várias lojas de carro, como por exemplo a Copava. E muitas pessoas que não conseguem pagar por esse transporte público cada vez mais caro, e também obviamente não têm condição de comprar um carro, acabam andando a pé ou fazem da bicicleta seu principal meio de transporte. E essas pessoas, diferentemente do que habita no imaginário das pessoas das grandes capitais, não fazem parte da classe média branca esclarecida que se preocupa com o ambiente, mas sim da periferia negra que necessita se locomover para poder trabalhar e garantir a sua subsistência. Pelo contrário, 75% das pessoas que utilizam de meios não motorizados para ir para o trabalho ou para o estudo são pessoas que recebem até um salário mínimo, sendo que 80% dos ciclistas utilizam esse meio de transporte para ir para o trabalho, 40% utilizam para ir para a faculdade ou para o colégio. Ou seja, a reivindicação pela ampliação dos modais de transporte ou mesmo pela extensão das ciclovias, das calçadas para as regiões periféricas é uma reivindicação sobretudo da população trabalhadora que mora na periferia e que faz uso da bicicleta por necessidade. E eu acho que essa é a discussão que a gente tem que colocar com um pouco mais de transparência e sinceridade fora da colonização do pensamento da classe média. Porém, a lógica é absolutamente invertida. As poucas ciclovias que temos na nossa cidade são as que ligam espaços culturais centrais e os parques da cidade, pensando no modal da bicicleta como um meio de lazer, desprezando o fato de que a grande maioria das pessoas utilizam a bicicleta como um meio para se transportar para o trabalho e para a escola ou universidade. Essa incapacidade de criar um transporte público verdadeiramente popular está visceralmente ligada à negação e à desvalorização de tudo que é do povo. Curitiba mesmo mantém raízes simbólicas e tradicionais com uma Europa remota e nega o Brasil presente, que é o Brasil periférico, o Brasil negro, indígena, miscigenado e é exatamente esse Brasil que é excluído e a exclusão geográfica é uma das maiores. Quando você não efetiva o direito de ir e vir a partir de uma política do transporte público acessível e de qualidade, você deixa as bibliotecas públicas, como é o caso da nossa cidade, vazias ou frequentada exclusivamente pelas pessoas da classe média e da classe média alta. E alguma coisa tem que ser feita pelas pessoas pobres que utilizam esse transporte. Porque os ricos não vão resolver o nosso problema. Eles mal conhecem os nossos problemas porque eles utilizam transporte privado. Os ricos criam os problemas no transporte público para lucrar em cima desses problemas. Por isso tem que ser uma iniciativa nossa. E a primeira iniciativa é quebrar a caixa preta da URBS e descobrir quem são os agentes corruptores e corruptos que lucram tanto com as fraudes nas licitações. O que nos leva à segunda iniciativa, que é a gratuidade total do transporte público para as pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social. Quais são elas? As pessoas desempregadas, que pagam aluguel, que têm vários dependentes na sua família, as pessoas que têm algum tipo de deficiência e não conseguem se integrar no mercado de trabalho, os estudantes, principalmente os estudantes da periferia, que têm que andar a pé quilômetros para acessar a escola, ou mesmo para as pessoas que têm alguma doença crônica e precisam estar constantemente em hospitais e unidades de saúde, mas não tem condição de fazer isso porque não tem o dinheiro do transporte. A Estônia, por exemplo, implementou a gratuidade do transporte público em diferentes modais, para toda a população. Mas transporte público gratuito não é só coisa de gringo, não. Aqui no Brasil, cerca de 20 municípios vêm estabelecendo a tarifa zero. Vargem Grande Paulista, Maricá, Volta Redonda são exemplos de alguns municípios que vêm praticando a gratuidade, pelo menos em parte da frota para a sua população. E essa iniciativa, além de impactar positivamente no custo de vida das pessoas, ela também aquece o mercado de trabalho local e fomenta o comércio da cidade. E nada mais justo esse subsídio ao trabalhador e à trabalhadora, pois afinal quem cria a riqueza do Estado que é apropriada pelos poderosos de plantão?
Nós é que acordamos todos os dias 6, 7 horas da manhã para trabalhar 8, 9, 10 horas para eles. Para no fim de semana a gente querer passear com a nossa família, conhecer a cidade, os parques, acessar aí o lazer, a cultura, o esporte, mas não temos condições porque uma passagem hoje em dia é R$ 4,50. A ida e volta é R$ 9,00. 5 pessoas de uma família indo e voltando para o centro dá quase R$ 50. É impossível. No orçamento do brasileiro, do curitibano, é impossível e isso tem que ser mudado. E isso nunca vai ser mudado por eles, tem que ser mudado por nós. E se você acredita em mim, assim como eu acredito em vocês, vamos tomar de assalto a Câmara dos Vereadores pelo voto, pelo poder institucional e fazer com que os serviços públicos sejam de fato para todos nós, gratuitos e de qualidade, e não gerenciados por pessoas que desconhecem totalmente. Votamos para a saúde em pessoas que têm plano de saúde dos mais caros. Votamos na educação para pessoas que só utilizam da educação privada. Votamos nas propostas de transporte público de pessoas que a vida toda só andaram de carro. Isso não tem sentido. Vamos para cima, vamos mudar essas ideias aí. Tá na hora da gente se valorizar em frente ao espelho e saber que quem decide por nós e quem quer o melhor para nós somos nós mesmos. 1, 2, 3, vote 1, 10. 1, 2, 3, vote 1.